Assim. Então esse grupo, né, na Alemanha, chamado de os Irmãos Morávios, eles tiveram essa experiência aí, né, de ser cheios do poder de Deus, e como fruto desse despertamento, igrejas foram inflamadas com um novo fervor espiritual. Os campos outrora sem vigor foram incendiados. Pastor, Oi. Pastor, tá gravando? Tá sim. Parece que a gente Tá. Aparece para mim, não tá aparecendo. Tá, não, sim, está lá no outro, né? Tá bom, aqui... Que aparecendo, fica sempre assim, vermelhinho na luzinha, que tá gravando, e agora não sai. Tá, é que na verdade não é essa gravação que fica, é a outra, né? Mas tudo bem, agora já tá, minha amada. Tá. Tá bom? Okay, tá. Obrigado, viu? Então, como fruto do despertamento, né? Só voltar aqui no início do texto. Como fruto desse despertamento, igrejas foram inflamadas com um novo fervor espiritual, né? Os campos outrora sem vigor foram incendiados por um zelo novo e cheio de ardor espiritual. Os morávios, eles foram despertados por Deus para um gigantesco envolvimento com missões, dentro e fora da Alemanha. Olha que coisa interessante. Em 25 anos, né, enviaram mais missionários ao mundo do que toda a igreja havia feito até então. Percebam que despertamento houve, né, no âmbito missionário, ou seja, de enviar pessoas a todas as nações, a todos os lugares, né? Cada grupo de 25 morávios sustentava um missionário fora da Alemanha. Olha que proposta interessante, né? Alguns deles, sendo pobres e não podendo enviar dinheiro para a expansão da obra missionária, vendiam-se como escravos para comprar a passagem de ida para os povos mais longínquos, para ali passar o resto de seus dias, levando a esses povos a esperança do Evangelho. Na época, a gente precisa entender que a escravidão, ela era inclusive legal, era legalizada, né? Alguns irmãos se vendiam como escravos. Olha, trabalhavam, inclusive, né, na escravidão ou como escravos, mas se vendiam só para financiar missionários em outros povos. Olha que renúncia, amados. Veja só a que ponto, né, esse avivamento chegou, a ponto de pessoas elas entenderem que a vida delas não era mais importante do que a obra missionária, e elas se entregavam literalmente, davam a sua vida, né? Neste caso não a morte, mas eles se entregavam como escravos. Olha só, vendiam a si mesmos para financiar. Paulo disse, né, estando preso, mesmo em prisões, mas ele era livre para pregar o Evangelho, né? Então a gente vê algo muito interessante aqui. Foi esse trabalho de despertamento dos morávios que iniciou o Clube Santo. Olha que nome interessante. Em Oxford, onde aí aparece aqui, olha alguns homens na história que vão aparecer a partir desse movimento. George Whitefield, John Wesley, Charles Wesley, né? Que a gente vai saber depois que são os fundadores do metodismo, né? Ou a igreja metodista que nós temos hoje. Receberam o impacto do poder do Espírito Santo, dando início aos grandes reavivamentos na Europa. Então, olha o que vai derivar desse movimento aí do Conde Zinzendorf, né? E as pessoas que vão sendo alcançadas, as faculdades, as universidades, John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, eles na verdade eram estudantes, eles eram aquelas pessoas que se dedicavam ao estudo, né? E que foram alcançados por este avivamento, por esses missionários. E a partir disso, é aí que eu digo, esses homens aqui, esses três que eu citei, eles foram essas pessoas que conseguiram, né, fazer essa junção de vida piedosa, né, de vida de oração intensa com o estudo bíblico, né? Então, assim, a gente percebe essa ação do Espírito Santo agora envolvendo, amados, e a gente precisa entender que a gente está aqui em 1723. Nós estamos vindo de uma reforma de 1517. Então, nós estamos falando de 200 anos da reforma até aqui, até este momento. E olha que a igreja já deu uma oscilada, já houve aquele esfriamento, né? E tal, e o Espírito Santo foi levantando homens não só a reforma, porque a reforma não foi o avivamento, como eu já disse em outras aulas, né? A reforma, ela criou muitas divisões, muitos cismas, né? E brigas e até entre homens de Deus e tal, discordância, né? Doutrinárias e tudo mais. Mas aqui é um grande avivamento, porque o grande avivamento se deu na história através de missões.
né? Hoje, infelizmente, a igreja brasileira ela está estagnada, ou faz muito pouquinho, pela dimensão que tem, por missões. Mas o grande avivamento acontece aqui. Aliás, os grandes avivamentos na história e na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é evidenciado pela colheita de almas. Tá certo? Não são por curas, por expulsão de demônios, por alcance dos perdidos, né? Os grandes avivamentos bíblicos e na história são evidenciados de fato pelo investimento da igreja, pela doação da igreja em missões, né? Então a igreja na Inglaterra estava em profunda decadência no século XVIII por influência do iluminismo. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, paralelamente à história, a gente está falando de história da igreja, mas o mundo corre com a sua história, né? Não se resume à igreja. Então a gente vai ver, lembra que a gente falou do iluminismo, né? Que foi, e a gente está falando lá de Jerônimo, voltando um pouquinho, né? Ou voltando 200 e tantos anos. Lá, Jerônimo Savonarola na Itália, né? O Martinho Lutero na Alemanha, João Calvino na Suíça e tal, França, e aquele povo todo. Então aqui a igreja ela foi sendo desmontada no seu poderio sobre a humanidade e foram surgindo inclusive intelectuais, a arte, o florescimento, tanto é que é chamado de renascença, né? Porque renasce, há um despertamento novamente pelas artes, sejam pelas músicas, pela pintura, a política, a economia, tudo isso que a igreja dominava mundialmente, agora isso começa a se desvencilhar do poderio do Papa, poderio papal, né, da Igreja Católica. E é interessante que foi-se também se formando aí paralelamente, né, a sociedade com homens incrédulos. A gente vai ver mais para frente aqui, né, nessas chamadas missões modernas, né, acho que vai dar tempo de citar, mas se não der aqui já vou adiantando. A gente teve, por exemplo, a psicanálise de Freud, a gente teve o materialismo de Karl Marx, né, a gente teve o chamado também, esqueci lá, o Friedrich Nietzsche, o existencialismo, né? Então a gente percebe aqui esses homens influenciando também a sociedade, a história, a igreja de um lado e esses homens de outro. Então houve um grande esfriamento, tanto é que hoje a Europa é conhecida como pós-cristã. Aqui a Europa, um grande avivamento, mas ao longo do tempo a gente percebe que isso foi também se perdendo. Mas nesse tempo aqui, o mundo todo, o velho continente, a Europa, né, e inclusive Brasil e outros lugares foram alcançados por este movimento chamado de os Irmãos Morávios, né? A Europa aí com o iluminismo tinha uma onda de ateísmo, varreu toda a Europa. Na Inglaterra as igrejas estavam vazias, poucos pregadores usavam crer na Bíblia como a palavra de Deus. Pregadores apáticos pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogos. A igreja parecia um vale de ossos secos, né? E interessante aqui que esses homens então são levantados por Deus para trazer um reavivamento em todo esse cenário aqui, tá? Quero dar um pulo aqui só para a gente falar de um outro ano, 1739. Às 3 horas da madrugada, né, que é registrado também na história, o Espírito Santo foi derramado com grande poder sobre esses homens, George Whitefield, John Wesley e Charles Wesley, né? Esses jovens revestidos com o poder do Espírito Santo começaram a pregar com grande poder, as igrejas ficaram cheias de pessoas famintas de Deus, né, novamente. Nas praças as pessoas se acotovelavam, disputando espaço para ouvir a pregação da palavra de Deus. Em pouco tempo, esse reavivamento espiritual varreu toda a Inglaterra, levando centenas de pessoas a Cristo. Os historiadores chegam a dizer que foi esse reavivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa que teve. Aí a gente começa então o fruto dessa reforma, né? O fruto do avivamento, melhor dizendo, pelos irmãos morávios, aqui a partir de missões. Aí a gente começa então a falar sobre as missões modernas. Como fruto desses grandes avivamentos, no início do século XVIII, o próprio século XVIII e também XIX, foram marcados por um grande despertamento missionário em todo o mundo. Ao mesmo tempo que o liberalismo teológico também, né, atacava a igreja, valentes de Deus levantaram-se para ir até os confins da terra, cumprindo a comissão de Cristo. E aí sim que a gente vê que vai se levantando homens como o Nietzsche, como eu falei, Hegel também, Immanuel Kant, né? Esses filósofos que eles vão combatendo. É interessante, Nietzsche é filho de pastor, né?
E alguns desses homens, eles de fato combateram de uma maneira ferrenha o evangelho, né? Então, de um lado, havia esses filósofos trabalhando contra, né, a mensagem do evangelho, mas Deus também levantou muitos outros homens. Tem aqui, destacamos William Carey, ou Carey, né? Hudson Taylor na China, o David Livingstone e Charles Studi na África, e o ministério John Hyde, né, e Alexander Duff na Índia, dentre outros mais também. Então, esses missionários, um livro que eu indico para vocês, não sei se eu já mencionei, falei para vocês, mas é Heróis da Fé. Não sei se eu já indiquei nessa matéria para vocês. Heróis da Fé, um livreto pequeno, tá? Me lembre lá que eu envio para vocês. Se eu tiver aqui em arquivo, eu envio. Mas ele é um livreto. Mas vai contar a história de 21 homens a partir lá. Aliás, antes de Martinho Lutero, né? Vai lá desde de Wycliffe. Não, aquele antes lá que eu até me esqueci, que é o John Hus, tá? De John Hus vai falar até esses últimos missionários aqui do século XIX. Aí, então, 21 a biografia desses homens, o que eles fizeram em relação a missões, desde os pré-reformadores, reformadores e esses missionários. Então, eles invadiram aí o mundo, chegaram na Índia, na China, na África, né, e pregaram o evangelho, então, em todos esses lugares. Então, a gente está falando até o século XIX, onde a gente para na história aqui neste momento. No próximo capítulo, pegar do século XIX, então, tá certo? E ver se a gente consegue esses 100 anos último agora, século XX e entrando no XXI, aliás, no século XX. No século XX aí, já encerrando então essa trajetória toda. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.